Olá, boa noite, estamos ao vivo em mais um Motiva Debate. Eu sou o Bruno Barcelos. E eu sou o Rafael Ferreira. E hoje nós vamos fazer aqui uma conversa, um bate-papo com vocês sobre ciúmes. E a pergunta que a gente fez na divulgação é se ciúmes é amor. Polêmico. Pois é, essa é a ideia, que a gente possa pensar juntos aqui sobre o que é o ciúme, se o ciúme contém amor, ou se o amor contém ciúme, e pensar aí, dentro da opinião de vocês, dentro do que a gente tem de referencial teórico, que compõe o ciúme, o que é esse ciúme que muita gente sente, mas tem uma galera aí que diz que não sente. Então, como a gente sempre começa, a gente pede sempre que vocês compartilhem, que curtam a live e a nossa página no Facebook, Motiva Consultoria para Psicólogos, ou facebook.com/motivapsi, e que também curtam agora o nosso YouTube, que já tem endereço. A gente alcançou 100 inscritos lá no YouTube, e a gente agradece muito a vocês que se inscreveram lá no nosso canal, pede que continuem se inscrevendo, e a partir do momento que a gente alcança 100 inscritos, o YouTube disponibiliza pra gente o endereço com o nome que a gente quiser. Então agora é youtube.com/c de canal /motivapsi também. Curtam lá, se inscrevam no nosso canal. Então, vamos dar boa noite ao povo. Gabriel Guimarães, boa noite. Ana Caroline, Pamela Leles, Thaís, beijo amor. Carola, e a Natália Carolina. Carola apareceu. Fazia um tempo aí, que ela não Carola? aparecia. Eu queria saber de vocês, assim, enquanto a gente está aqui aguardando a chegada do resto do pessoal, vocês sentem ciúmes? Já sentiram ciúmes? É algo que vocês consideram comum na vida de vocês? Já teve algum tipo de prejuízo, de dano, de dor de cabeça por ter ciúme? Ou uma situação em que envolvia ciúme? Eu vou começar perguntando então pro Rafael se ele é um cara ciumento. Eu não sou um cara ciumento, não. Não? Não sou. Você é? Não. Tá. Mas eu conheço algumas pessoas que dizem que não são, mas são. É? E como é que é isso? Como é que é isso? Em que situação que você percebeu isso? Rapaz, não é nas atitudes, no comportamento. Aham. Eles dizem que não, mas eu estava lendo alguns trechos do livro sobre ciúme, e ao final desse livro, inclusive, tem um teste. E aí eu peguei só algumas perguntas ali e memorizei, que são, por exemplo, vou levar para o campo do relacionamento amoroso. Se o seu companheiro ou companheira, ele, por acaso, deixa o celular na sua mão, o que você faz? Você segura e guarda, você vasculha o celular todo, o máximo de informações que você puder, ou, enfim, você só segura ali, conforme a pessoa pediu. Muita gente fala que não é ciumento, mas experimenta fazer um teste desse. Então, vamos lá. Você já olhou o celular de alguém? Cara, eu não vou mentir pra você. Já, mas hoje em dia eu não tenho o menor interesse. Foi um momento que você passou e que não reproduz mais hoje. hoje. Foi fase na minha vida, hoje em dia, não mais. E você? Então, eu já olhei celular sim. Eu sou curioso pra caramba e se der mole eu vou olhar de novo. Então, mas ao mesmo tempo, não é uma coisa que passa pela minha cabeça uma situação de ciúme. E eu até, Como às assim? vezes... Não entendi. Explica melhor isso aí. Então, acho que já entra na questão. O que é ciúme? De alguma forma, eu entendo que o ciúme sempre tem algum grau de um receio. Um receio de algo estar acontecendo, de um tipo de interesse em outra pessoa, de um desvio de atenção, digamos assim. E a minha curiosidade, quando eu olhei no celular, não era por essa causa. Era por outras questões. Mas é interessante a gente pensar, né? Quais são esses sentimentos ou pensamentos que estão presentes num quadro de ciúme? Tem algumas pessoas respondendo aqui a nossa provocação. A Ana Desculpa, Caroline... pessoal, porque a gente está compartilhando aqui em todas as nossas redes, mas a gente já vai dar atenção aí para todas A Ana Caroline já chegou terminando a live. Boa noite. Eu sou bastante ciumenta. Eu sei que isso não é amor, é insegurança. Então já acabou a live, podemos encerrar aqui. Oi, mãe! A sua irmã, Natália, Carola,
Sinto muito, inclusive do meu irmão, porque ele é o queridinho da mamãe. Ah, engraçadinha. É, Carola, é difícil estar no seu lugar. Se defende aí, mãe. A Cassiana Medeiros está dizendo que é ciumenta sim, mas que tem se controlado. Tayara Rodrigues, boa noite. Cíntia Dias, boa noite. Neinha, boa noite. Boa noite. E mais todos que estão assistindo a gente, obrigado aí por nos prestigiarem. Pessoal, não esqueçam, compartilhem aí em suas páginas, em suas redes, para que mais pessoas possam assistir e fazer as perguntas, as observações, Críticas. os comentários, críticas. Então, entrando já um pouco na discussão, o Freud ele dizia que existiriam 3 tipos de ciúme. Um ciúme mais normal, Normal, sim. um ciúme projetado e um ciúme delirante. Vamos destrinchar isso. O que é o ciúme normal? Dentro dessa leitura, seria você ter uma relação da qual você não quer perder. Sim. Então você vai cuidar, você vai zelar, você vai ter sentimentos de até mal-estar se você se sentir ameaçado a perder isso. Só uma observação, você falou do zelo, inclusive no dicionário de outros idiomas, inclusive dentro do ciúme também tem esse zelo. Eu vi no alemão, no inglês, tem alguma coisa nesse sentido. Eu não sabia disso, mas o inconsciente trabalhando aí a favor. Já o ciúme projetado, esse é curioso. Ele tem a ver com quando a pessoa está pisando na bola e começa a achar que o outro também está. É o espelho, quase. Mais ou menos isso. Então, é uma projeção. É você colocar no outro, enxergar no outro uma atitude da qual é você mesmo quem está cometendo ou querendo cometer. Em outras palavras, eu estou fazendo um monte de cagada, é melhor eu ficar esperto porque o outro vai fazer também. Só que não é só essa ideia, como a gente está colocando. Sim. Há um sentimento, há uma desconfiança, há uma atitude de vigilância sobre o outro. Pode ter comportamentos até um pouco mais invasivos, uma implicância com certas atitudes, de repente não querer deixar sair ou o parceiro ou a parceira sozinhos. Há uma questão de se mandou uma mensagem e a pessoa não respondeu, é porque então, peraí, opa, alguma coisa pode estar acontecendo, um sinal de alerta. Mas isso envolve ter um comportamento, uma atitude ou um desejo de fazer algo e de repente achar que é o outro que está fazendo. Você até projeta para se aliviar da sua própria culpa. Sim. E já o delirante é o mais complicado. Patológico, né? Esse precisa de ajuda, né? Porque aí ele faz tudo que a gente falou antes, só que sem muita medida. Vai olhar celular sim, vai tentar ter controle sobre com quem fala, com quem sai, quem é a pessoa que está fazendo. E no caso do delírio, né, que é um tipo de patologia em si, a pessoa, entre aspas, falando uma linguagem mais assim, acessível, ela imagina as coisas. Então, se o seu parceiro, sua parceira encostou numa outra pessoa, é porque está interessado, está dando mole, está afim, quem é. Se falou no telefone mais baixo e você não ouviu, está escondendo alguma coisa. E acredita, não é um sentimento de será que? É uma certeza, uma convicção Sim. de que o outro está cometendo algo que não deveria. Sai do campo do dito normal, né? Do que é considerado um ciúme brando. Uhum. Mãe, você colocou, isso é insegurança. Vai além. Esse último que o Bruno falou entra num campo doentio. Isso sim precisa ser tratado. Foge desse campo da insegurança do que a gente costuma ver nas pessoas ciumentas e que isso é possível de lidar ali na relação comum, na relação do dia a dia. Quando entra nesse campo que o Bruno acabou de falar, nesse último, na parte delirante, isso tem que ser procurado profissionais para que seja tratado, porque aí foge um pouco da normalidade. E nesse quadro patológico, né, quando a gente fala de delírio, eu até entendo, né, que tem a ver com insegurança. Porque sempre tem. Mas a maneira de lidar com essa insegurança, no quadro patológico, ela digamos assim, não se lida com a insegurança, se lida de forma nula, mas se busca no outro um controle para não precisar ficar angustiado. É como se eu sou tão fragilizado que eu preciso ter um controle pleno do outro para que nenhuma ameaça me toque, me alcance,
se aproxime. E aí há casos mesmo de mulheres não saírem de casa, ou homens ficarem muito limitados. Aqui geralmente a gente vê mais mulheres assim pela força física que o homem impõe, mas não é regra, né? Então pode chegar a casos de agressão. É algo que não é só feio ou socialmente desagradável. Pode chegar a algo policial. Sim. Pode chegar ao ponto de não agredir o parceiro ou a parceira, mas agredir um outro que essa pessoa, num quadro delirante, enxergue como ameaça, como potencial rival. E aí a gente entra no outro aspecto do ciúme. Qual? A rivalidade. Eita. Vamos sair do campo do relacionamento e vamos pensar numa empresa? Você quer ser promovido e você está concorrendo junto com outra pessoa a um cargo a ser conquistado. E você quer tanto ser promovido que você começa a ter atitudes de boicotar o outro. Mas isso é só ciúme? O que você acha que tem a mais aí? Eu vou puxar naquele texto que você escreveu essa semana aí. Ontem. E aí, ontem. Porque entra aí no campo do ciúme e da inveja. Porque o ciúme, pelo que você escreveu ali, e eu tenho o mesmo entendimento, é o medo da perda. Sim. A inveja é o medo de não alcançar algo ou perder para o outro. Sim. Então, eu não sei, esse exemplo da empresa me faz ficar ali no... É porque é possível uma mesma pessoa ter os dois sentimentos. Sim, aí sim. Ok? E o desafio é conseguir perceber quando é um e quando é outro, porque muitas vezes eles são tão misturados que você não tem essa distinção plena de que isso é uma atitude de ciúme e isso é uma atitude de inveja. Porque, voltando para o exemplo da empresa, é ciúme porque o outro ainda não tem. O outro não alcançou o cargo. Sim. Ele é só um rival que te ameaça e você está enciumado pela possibilidade de não alcançar. E isso gera em você uma inveja das capacidades e competências que esse outro tem de estar, talvez, na sua visão ou na visão desta pessoa, tão próximo de alcançar aquilo que você quer. É que muitas das vezes você até tem, mas por conta desse sentimento você passa a não enxergar. Exatamente. O ciúme ele envolve sempre uma ideia de desvalor, né? Ou a inveja. Aí pode servir para os dois. Quem está sentindo inveja, de alguma forma, se vê menos capaz que o outro. Sim. Assim como quem está enciumado está se sentindo ameaçado por um outro que tem algum potencial que ele ou acha que tem também ou que o outro tem um pouco mais. Já que você está gostando de complicar, então eu vou ajudar. Ótimo. Então, ciúme e inveja tem a ver com a baixa autoestima. Tem. Mas, ao mesmo tempo que tem a ver com uma baixa autoestima, ele também tem a ver com a questão de você querer ganhar do outro. Uhum. Então... É porque, assim, competição, aí entra aí nas questões de inveja, ciúme, mas ao mesmo tempo, uma pessoa para ter um ciúme ou inveja do outro, alguma coisa da autoestima tem que estar meio abalada, então é um conjunto de... O ciúme está... Ana Carolina está fazendo uma pergunta aqui. O ciúme está ligado ao complexo de inferioridade? Sim. Essa palavra, esse termo, ele é mais uma invenção, né, assim, que a gente usa para falar no dia a dia do que algo concreto, uma patologia. Mas, de fato, sim, existe algo de uma inferioridade aí. Mas o que é interessante colocar, para a gente polemizar aqui, é que a gente sempre tem o parceiro idealizado. A gente tem uma fantasia de quem a gente gostaria de ter como parceiro ou parceira. E geralmente nunca é com quem a gente está. Porque o ideal não existe. Não. O ideal, ele só é ideal exatamente porque ele não pode existir, né? Senão seria a pessoa possível e não a pessoa ideal. Então, essa fantasia a gente tenta fazer com que o nosso parceiro ou nossa parceira se aproxime. Mas geralmente, por sermos humanos, a pessoa não vai alcançar. Então a gente está sempre com a ideia de que existe alguém que poderia ter as características que a gente tanto busca. Eu posso usar isso como alguém que eu vou ficar sempre procurando na minha vida, ou eu posso colocar isso como uma projeção no meu parceiro ou na minha parceira, em que talvez o meu parceiro ou a minha parceira tenha encontrado essa pessoa que eu tanto idealizo e vai me dar um
pé na bunda. Complicado, né? Mas entende que não é só uma inferioridade. É um misto de inferioridade com muito narcisismo. Sim. Em que você está vislumbrando um outro que é pica das galáxias, que é sensacional. Freud chama isso de um ciúme que pode acontecer de forma bissexual. Sim. Você está querendo complicar mais ainda. Mas não é de forma bissexual, mas no sentido real da palavra, mas baseado no que você falou, porque ele entra numa questão, inicialmente, do ciúme, um homem, por exemplo, da mulher, mas aí ele também, na fantasia dele, ou na verdade no pensamento dele, ele vai ter esse pensamento para esse homem perfeito. Ou para essa mulher perfeita. No caso de uma mulher. Sim. Uma mulher heterossexual, heterossexual, lados, né? Ela rivaliza com outra mulher, em tese, Sim. né? Usando um exemplo. Então, a ideia é que existe uma outra mulher que é muito sensacional, espetacular e que vai ameaçá-la de alguma forma. E isso é uma fantasia de algum grau inconsciente. Sim. E com um grau de homossexualidade. Sim. E isso também está colocado para o homem ciumento, que Lógico. na fantasia dele existe um cara sensacional, espetacular, que vai ameaçá-lo, mas ao mesmo tempo que ele se vê nessa inferioridade de uma ameaça, ele está falando de um certo desejo. Seja de ser esse cara que ele talvez não possa ser, ou de alguma forma de ter esse cara que talvez ele não tenha nem consciência, nem realmente de fato uma relação concreta em buscar. Fizemos uma grande salada na cabeça do pessoal. De hoje, hein? Tiro, porrada e bomba. A Clara Cox está fazendo um comentário longo que eu não consigo ler aqui. Eu acredito que existe um nível normal de ciúmes, mas ultrapassar a fronteira do normal para o exagero é bem fácil. Mas acho que a outra parte também é bem responsável pelo ciúme causado. Tem gente doente, entre aspas, que gosta de causar ciúme, de deixar o outro inseguro. Ela fez um comentário ainda maior. Acredito que quem confia não sente ciúme doentio. Só aquela coceira de posse que acho que todo ser humano sente. Então, eu acho que a Clara leva a nossa conversa para um outro ponto. Sim, né? eu tenho um olhar diferente sobre essa questão do outro. Fale. Porque eu acho que atribuir ao outro essa responsabilidade, que na verdade eu penso que é nossa, porque assim, o sentimento de ciúme é meu. Na verdade, o ciúme, como você falou, o ciúme ele funciona até muitas das vezes como um espelho. Então, eu jogar isso para o outro, eu me lembro muito da frase que eu costumo utilizar sempre, que é saber muito bem separar o que é meu e o que é do outro. Então, isso, se o outro causa uma insegurança em você, na verdade é porque você já é inseguro. Ou porque você deseja alguém que te trate assim. Também. Porque eu acho que, de fato, a Clara faz uma observação que é interessante. Existem pessoas, homens e mulheres, que no campo da sedução eles jogam com essa forma de deixar o outro na incerteza, na dúvida, no será que é, mas não é. Isso faz parte da sedução e funciona na maioria das vezes. Pode ser usado de uma forma em que o jogo vai ter um fim, em que, ok, uma hora vamos parar de brincar disso e vamos trabalhar em equipe, vamos fazer uma parceria. Ou pode ser que você seja só mais um para ser arriscado no caderninho de peguei, né? Faz parte. A questão que eu acho interessante por será que alguém que se atrai por esse perfil não precisaria ter mais consciência do que está sendo atraído, ou pelo quê, ou por quem? Porque o outro está fazendo o jogo dele. Bom, ruim, certo, errado, é outra questão. Mas é o jogo dele, do outro. Por que você, a pessoa, caiu nesse jogo? Por que se permitiu entrar nesta jogada e ainda quer que o outro resolva a situação que a pessoa, caiu? Você faz me lembrar muito daquele ditado do senso comum, né? Eu tenho o dedo podre. Opa! É porque as pessoas falam, eu tenho o dedo podre, mas como se ela de alguma forma não escolhesse essas pessoas na qual ela fala que o dedo dela é podre. Então, a Ana Carolina falou, mano, que coisa louca, e botou um emoji lá com a boca aberta. E a Clara Cox está dizendo pra você, para, Rafa, mas se a pessoa gosta de fazer coisas para te deixar inseguro, para te causar ciúme,
tem gente que gosta de joguinho. Então, sim, eu não discordo de você, mas que na verdade a gente está tendo um olhar aqui, inclusive baseado na psicanálise do inconsciente, e que é um pouco disso. O nosso inconsciente, ele, como o Bruno falou, ele acaba procurando esses perfis, esses tipos de pessoa. E isso fala da gente, isso fala completamente da gente. Então, é normal que uma pessoa que busque esse tipo de perfil, mesmo que de forma inconsciente, com o comportamento do outro, que causa ciúme em você, mas atribui isso ao outro. Mas que na verdade não é atribuído ao outro, é seu. E ela concordou dizendo que aí sim, você é responsável pelas suas escolhas. E de alguma forma, é importante pensar que tem pessoas que tanto precisam causar ciúme no outro para se sentir valorizado mesmo. Sim. Né? Tipo, como é que eu vou saber se o outro gosta de mim? Vou provocar e vou ver qual é a reação. Isso como é que eu vou dizer? Isso é muito comum. Seja de forma consciente, planejada, intencional, ou de forma inconsciente. E tem pessoas que buscam relacionamentos em que isso aconteça também, em que o outro a deixe nessa incerteza, né? A deixe no sentido de a pessoa. Deixe a pessoa nessa incerteza, na dúvida. Isso instiga em que ela vai procurar mais, vai fazer mais, vai tentar conquistar, vai tentar avançar cada vez mais. O problema é que o jogo do amor é um jogo em que ninguém ganha. Eu sei que é triste o que eu estou dizendo, mas amor é se render, não é ganhar. Você está causando decepção em um monte de gente. As pessoas Lamento. vão desistir de procurar. Eu peço desculpas aí se meu olhar não é tão romântico. Mas eu entendo que amar alguém é se render ao outro. E não ficar tentando ganhar dele. Porque se um quer ganhar do outro, alguém tem que perder para o outro. E eu acho que uma relação começa a tentar ter uma função quando os dois se rendem e buscam fazer algo juntos. Por isso que amar é tão complicado, né? Eu queria voltar aqui, lá no início da live, que algumas pessoas começaram a responder. Minha mãe falou que não era ciumenta, a Tayara disse que não era ciumenta. E eu peguei um trecho do livro Ciúme e o Medo da Perda, de Eduardo Ferreira Santos, que diz assim: ciúme é sem dúvida um sentimento desagradável. E são poucas as pessoas que dizem gostar de senti-lo. E mesmo assim, em muitas dessas pessoas, dizer isso é apenas uma manifestação racionalizada na tentativa de consolar-se, como uma criança que, logo depois de fazer uma arte e se machucar, diz, não doeu. Eu achei sensacional esse trecho do livro. A Elaine de Souza está fazendo aqui uma pergunta. Então uma porção considerável de narcisismo teria um tom de antídoto para o ciúme? O que você acha? Elaine ela é boa nas perguntas dela, é bem perspicaz. Olha, eu vou devolver com uma outra pergunta, Elaine, porque você sabe que é isso que eu faço. Uma pessoa muito competitiva não é narcisista? E sendo muito competitivo, não há sempre um outro para se enciumar, para se rivalizar, para se colocar como oponente? Será que só narcisismo dá conta do ciúme? O que você acha? Vai jogar pra mim. Se ferra aí. Rapaz, acho que não. É porque eu acho que tudo é relativo, né? Então, de alguma forma, a resposta objetiva para a pergunta da Elaine é que sim, alguma dose de narcisismo ajuda. Mas tudo depende, tudo é relativo de como cada pessoa lida com o seu próprio narcisismo. Me faz pensar, né? Tipo uma dose. Mas quem é que sabe dosar? Existe uma dose certa para todas as pessoas? Não, mas aí você está generalizando. Eu estou colocando aqui... Não, eu estou fazendo justamente o contrário, de não generalizar. Porque, assim, cada pessoa vai ter que adotar isso de uma forma diferente. Sempre. Assim como amor. Só que aí, tipo, talvez o que isso, pra mim, possa ser de um jeito, e aí aos seus olhos pode parecer já... Sim, mas eu acho que... Entendi. Olha só, eu entendo o que você está dizendo, mas eu acho que dentro da pergunta que foi colocada para quem sente ciúme, narcisismo seria uma solução?
A resposta é que sim, depende da dose. Quem vai controlar a dose? Se vire cada um para resolver. Porque essa é a grande questão da vida, né? Não existe uma resposta pronta para todo mundo. Todos nós estamos numa jornada tanto de descoberta como de invenção da vida que vamos levar. Então, algum grau de narcisismo é importante, mas não quer dizer que narcisismo por si só é suficiente para alguém não ser ciumento. Porque alguém pode ser narcisista para caramba e ainda assim querer provocar situações em que o ciúme esteja presente. Porque para manter esse narcisismo num padrão elevado, ele precisa se alimentar de algo. Do quê? Ou melhor, de quem? Então, acho que é uma questão em aberto. Não tem uma resposta definitiva. Mas, de alguma forma, o ciúme ele envolve narcisismo, sim. Assim como envolve insegurança. Porque a gente tende a achar que uma pessoa narcisista é uma pessoa segura. Veja bem, há controvérsias. Alguém pode ser extremamente narcisista e não ser seguro. E essa segurança, seja ela qual for que vocês estiverem imaginando, ela no máximo é temporária. Eu conheço alguém assim. Quem? Eu. Você é seguro? Não, eu nasci bem seguro. Vamos lá, momento catarse, momento Rafael se assumindo aqui narcisista e inseguro. Interessante essa observação, eu nunca tinha feito. Conte mais pra gente. Tá vermelho por quê, Rafael? Não é a câmera, né? Ai, a câmera, né? Entendi. Ai. A Neia tá dizendo, não sei se isso é normal, mas muitas vezes o ciúme até me irrita. Que susto. Quando ela falou, não sei se isso é normal, eu pensei que ela estivesse falando de mim. Você vê que é tão narcisista que ele acha que quando a mãe dele fala alguma coisa sobre ele. É impressionante. Então, de alguma forma, eu acho que o ciúme é irritante. Quando você é alvo do ciúme do outro, é um saco. Não tem como ser bom. Mas, ao mesmo tempo, nem todo mundo acha só um saco. Até porque, no modo geral, qualquer problema que as pessoas têm, em geral, tem um ganho secundário. Tem gente que acha fofinho. Eu já ouvi isso. Não, pô, tem que ter um ciúme numa relação pra ser fofinho. Porque, é o tempero. Ciúme, aí entra na grande questão. Né? Ciúme é demonstração de afeto, de amor. Pode ser ódio também. E eu acho que aí entra uma questão interessante, né? Nas relações de ciúme, há uma ambiguidade, uma ambivalência. Há muito amor, mas também há muito ódio destinado à mesma pessoa. O mesmo objeto desse amor também é objeto de ódio. Então é muito complicado porque o ciúme pode ser fofinho enquanto tá gostoso, enquanto os dois estão curtindo. A hora que só tem um com ciúme e o outro tá achando meio invasivo, meio exagerado, deixa de ser gostosinho, fofinho, bonitinho e se torna um estorvo. Então é importante entender que nas relações humanas nada é só o que parece ser, né? Essa história de amor bonitinho, romântico, é coisa linda. Mais ou menos. A Tayara tá falando que não tem como achar ciúme fofo. Quando a gente fala de pessoas, cada um vai ter o seu olhar diferente. E tem gente que acha. É porque, volta para o que a gente falou antes, tem algumas pessoas que, para se sentirem amadas, se sentirem valorizadas, precisam que o outro demonstre um desconforto, um mal-estar, com a ameaça de perder. E essa ameaça vai aparecer quando não se dá atenção, quando manda uma mensagem e não responde, quando sai junto e de repente está distraído olhando para alguma coisa e acha que está olhando para outra pessoa. Eu não sei se você vai lembrar daquela frase de Lacan, que fala, você utilizou essa frase na palestra da Estácio, sobre se você não ouvir o seu desejo, lembra de alguma coisa em relação ao desejo? Não lembro não, eu falei isso? Você falou em relação a ciúme, que se uma mulher deseja um outro... já sei. Foi sobre traição a fala. Sim, tá. sim. Não foi Lacan, foi Contardo Caligares. Tá. Por isso que eu não alcancei a sua... Tá. Vamos lá. Você estava falando alguma coisa de Lacan, eu devo ter confundido. Não, é porque tem uma entrevista do Contardo Caligares, que é um grande psicanalista nativo da Itália, mas que hoje é do mundo e fala muito bem português. Ele escreve na Folha de São Paulo, uma vez por semana, uma vez ao mês, não me lembro agora.
E no Roda Viva perguntaram para ele como é que ele lidaria com a traição, se a esposa dele o traísse. E a resposta que ele deu foi o seguinte: seria insuportável para mim se ela traísse o desejo dela. Isso. É uma frase que demora pra gente entender às vezes, né? Mas o que ele estava dizendo, pelo menos na forma como eu entendi, é que se o desejo já não está mais vinculado à pessoa com quem você tem uma parceria, se já não está mais dando liga, já não tem mais como se preocupar com traição, porque o principal já se perdeu. E muitas vezes as pessoas não entendem dessa forma, querem segurar o outro ali próximo e fica nessa relação de ciúme cada vez maior, quando na verdade, ciúme de quê? Pois é. O grande paradoxo do ciumento é que ele acha que quanto mais controle tiver, menos o risco de perder. O problema é que o efeito é exatamente o oposto. Quanto mais controle se tenta ter, mais o outro diminui a sua vontade, o seu desejo, a sua a sua liga, a sua interação, a sua conexão com a pessoa. Sinergia, talvez? Sinergia, pode ser. Então, o problema do ciumento é que ele usa uma estratégia muito ruim para conquistar o outro, que é o controle. O controle geralmente não é bom para quase nada numa relação. Sim. Mas a gente, por medo, por incerteza, por insegurança, por ciúme, por inveja, a gente usa dessas ferramentas para tentar manter o outro vinculado a gente. E geralmente isso não funciona, porque o desejo só pode existir em liberdade. Não existe desejo em cativeiro. Não funciona, né? Se você não pode ser livre para desejar, você não está desejando, você não tá escolhendo, né? E a pior coisa do mundo é você estar com alguém que não tem o direito de te escolher. As pessoas têm uma dificuldade enorme de entender isso. Porque dá medo, porque dá cagaço, né? As pessoas querem porque querem o outro e vão lutar. Ainda tem essa ideia, né? Temos que lutar por quem a gente gosta. Não posso desistir facilmente. Aí tu cria uma batalha com alguém que não quer lutar com você. Qual a chance disso dar certo? É muito pouca. Rapaz, tem uma polêmica isso que a gente escolheu. Pois você tem gerado temas polêmicos. Esse tema foi uma ideia do Rafael. Eu não faço ideia do porquê, mas ele quis trazer esse tema pra gente discutir. Deixa de ser mentiroso, porque a gente já tinha falado dele, estava guardado há um tempão. Eu só lembrei essa semana. Ângela Machado. Oi, gente, cheguei. Eu não estava conseguindo entrar. Que bom que conseguiu, Ângela. A Ana Carolina dizendo que é forte isso. A ideia é que seja mesmo, pra gente botar o tic-teco pra trabalhar. E o coração também. Ivonete Souza, boa noite. Neinha falando aqui, ó. Mas aí entra a manipulação, não é? Sim. Mas, a gente só manipula quem se deixa ser manipulado, né? Eu acho que entra algumas coisas aí pra gente pensar, porque esse tema é legal, manipulação. Quem não manipula? Porque a gente gosta de achar ou de acreditar que o outro me manipulou, né? Assim como a gente fala, não, o outro está me usando. Veja bem, se você está tendo prazer... A gente usa usado o tempo todo, cara. Né? Como é que é isso? Mas a gente cria umas explicações para sempre colocar a culpa no outro. Uma coisa que hoje eu estava pensando, que não tem bem a ver com isso, mas eu estava no mercado mais cedo e aí eu vi uma mãe no telefone, eu suponho que falando com o pai da criança. Seu filho está fazendo pirraça. Eu acho engraçado como que na hora que dá merda, o filho é do outro. Sim. Quando tá... se tá tudo lindo, tudo bem, pô, a criança tá comendo direitinho, tá ali... Eu que ensinei. Meu filho é lindo, meu filho é educado, mas quando tá fazendo seu filho, olha, a gente sempre quer botar a culpa no outro. Não importa do que, importa que alguém seja o culpado. E no ciúme também não é diferente. Não tem pai, né? Então, a manipulação é uma questão que é humana, todo mundo tenta, alguns com mais efetividade, outros com menos talento, mas a tentativa de manipulação ela está colocada em qualquer jogo de sedução. A própria sedução é uma manipulação. Quando você destaca um potencial seu, quando você fala de uma forma que sabe que o outro vai gostar de ouvir, ou fala o que o outro quer ouvir, você está manipulando o jogo. Mas faz parte da vida. A questão é se você vai reconhecer que ok, eu tô jogando aqui, tô
tô tocando a bola com a pessoa aqui, tudo bem, nós dois estamos no mesmo jogo, ou se você está esperando que o outro esteja sempre numa honestidade infinita da qual não sei se dá para viver. Você está falando de manipulação e outro dia eu estava pensando sobre isso. Eu estava conduzindo uma terapia de grupo e os profissionais tendem a achar que eles controlam a situação. Diante de um grupo de 10 pessoas que cada um vai falar, se você pensar que, enfim, cada um vai falar das suas demandas e tudo mais, eles inclusive podem controlar o tempo e te tiram desse controle. Sim. Se um decidir falar um pouco mais e o outro se prolongar um pouco mais, então assim, até quando a gente acha que a gente possa ter o controle da situação, ao olhar com um olhar mais clínico, a gente percebe que isso é o tempo todo, a gente manipula e é manipulado o tempo inteiro. Porque no fundo, se somos seres desejantes, a gente quer que o nosso desejo prevaleça. Se a gente vai fazer isso de uma forma honesta, negociando, olha, eu gostaria que fosse assim, mas eu não, vamos negociar, vamos tentar achar um ponto em comum, é um caminho. Mas se você vai preferir usar de outras ferramentas, outros recursos, vai dar uma piscada de olho, vai dar uma cruzada de perna, vai usar o poder financeiro, o poder intelectual, vai se vitimizar, porque minha vida é muito difícil, me ajuda. Aí, cada um no seu cada qual. Mas que é um jogo, que é uma manipulação, é. A Clara Cox está fazendo aqui um comentário que no final de contas ninguém é de ninguém. Para que ter ciúme se a pessoa pode olhar para o lado, inclusive pode andar para o outro lado? Ótimo. Rodrigo Rodrigues, o controle do terapeuta é uma mera ilusão. O controle de qualquer pessoa é uma mera ilusão. Assim como Sócrates dizia... Se você falar para mim que se eu estiver dentro de um avião que o controle do piloto é uma mera ilusão, eu vou ficar morrendo de medo. Mas se não houvesse o risco, o avião não caía. Se o avião cai, é porque em algum momento se perdeu o controle. Pô, meu irmão, mas deixa esse cara no controle lá. Deixa eu acreditar que essa parte não é ilusão, não. Agora você está falando uma outra parte importante. Nós, seres humanos, precisamos acreditar que temos o controle, ou que alguém tem. Seja pela via da fé, seja pela via da ciência, seja pela via de qualquer outra via, a gente precisa um pouquinho dessa fantasia de acreditar que alguém tem algum controle. Senão a gente fica numa angústia absurda. Sim. E isso acaba acontecendo nas relações. Mas é bom a gente lembrar que quando a gente fala de ciúme, a gente não está falando só de adultos, não. A gente não está falando só de casal. A gente está falando de trabalho. A gente está falando de filhos, crianças, irmãos. Não é, Rafael? Pergunta pra minha irmã. Eu sou filho único, eu não passei por essa parte aí, dos irmãos. Você anda tendo ciúme lá até da minha mãe? Eu não tenho ciúme da sua mãe, você que tem. Tem sim. Só porque Neinha me adotou, ele tá com ciúme, é um problema sério. De qualquer forma, a incerteza é uma certeza. Entendi. Se é pra ter certeza, é que, olha, pode dar ruim em qualquer momento da vida. Essa convicção de que algo está no controle, de que não vai dar errado, seja um relacionamento amoroso, seja uma proposta de trabalho, uma viagem, o elevador que você pega, nada é garantido. Nada é garantido, lamento, não é. A gente vai preferir acreditar que é mais cômodo, a gente precisa também de um respiro, não dá para viver o tempo todo olhando para esse buraco negro. Mas ele está ali de vez em quando, ele olha pra gente. E a gente, ao invés de só fugir, a gente pode tentar se fortalecer para contornar esses abismos que a gente sempre tem na vida. O abismo de não saber do amor do outro. O abismo de não se sentir talvez suficiente para estar com o outro ou para estar num cargo que você assumiu. Para quem está recém-formado na psicologia, é seguro o que você está fazendo? Você se sente totalmente habilitado para sentar e atender uma pessoa? Sensacional essa colocação. O risco está colocado e você com 20 anos de formação você ainda vai ter algumas incertezas. Como o Rodrigo Rodrigues comentou, o controle do terapeuta é uma mera ilusão, porque a gente não tem controle sobre nada. Sim, esses dias até eu fui surpreendido por uma psicóloga recém-formada falando sobre isso que você está dizendo. Eu estou precisando fazer uma especialização porque eu quero ter segurança para atender. Eu atendo já há um tempão. E nem sempre eu tenho segurança para atender. Porque, veja bem,
por mais que a gente estude, por mais que a gente leia, diante de um outro, somos totalmente ignorantes. Porque só quem sabe do outro é o outro. O nosso processo é um processo de descobrir junto, de construir junto. Então a gente não tem um a priori, um saber anterior. E isso não serve só para nós psicólogos, isso serve para alguém que vai fazer uma obra, isso serve para alguém que vai mudar de cidade, para alguém que vai começar um relacionamento. Então, de alguma forma, a incerteza, a dúvida, ela compõe a vida. O problema é que alguém que é ciumento não suporta a dúvida, mas ao mesmo tempo a alimenta o tempo todo. Você está falando do campo profissional, vou dar uma polemizada aqui. Isso acontece na nossa profissão o tempo inteiro. A guerra de egos dentro da psicologia é enorme. Um fica querendo pegar o lugar do outro. E eu lembro que no início da Motiva a gente tentava fortificar e fortalecer isso o tempo todo, que nós somos parceiros. E não concorrentes. E não concorrentes. E, assim, algumas pessoas conseguiram internalizar isso, mas muitas ainda estão presas nessa... Eu utilizar uma linguagem de TCC, ó, fica à vontade. Crenças limitantes. Ou disfuncionais. Também, ó. Não trabalhamos com isso, senhor, mas a gente sabe um pouquinho. Olha só, a Natália está dizendo aqui uma coisa interessante, que brincadeiras à parte, no âmbito profissional existe muito o fator ciúme. Inveja estão bem acoplados e trazem com isso uma energia bem pesada ao receptor, a quem recebe isso. Eu acho que ela deveria fazer psicologia. Eu acho que esse é um assunto doméstico. Ela tem colaborado bastante. A Gisele Luquezzi está dizendo que o ciúme é desnecessário. Uma pessoa só fica com a outra se quiser. Não dá para impor nada. As pessoas são livres. E entendo que não adianta querer exigir presença e atenção de quem não está disposto a dar. Acho que o parceiro, ao perceber este sinal no outro, deve se colocar no mesmo patamar e não ficar sofrendo por isso. Excelente contribuição, Gisele. A gente não pode querer pelo outro, né? A gente só pode querer pela gente. Se o outro não quer, ou a gente dá um tchau, ou a gente até negocia, busca partir para uma tentativa de recuperar o diálogo, o investimento. Mas se o outro não quiser mesmo, lamento, parte para outra que é melhor. A Ângela Machado está dizendo que já sentiu tantos ciúmes, é uma dor para quem sente. Inveja ela nunca sentiu, mas o ciúme já. A Rose Maria Guiar está falando que parou de clinicar há 6 anos, tem muita vontade de voltar com os atendimentos, mas se sente insegura. Então, Rosemary, eu acho que essa insegurança faz parte, né? Seria estranho, eu acho que seria até perigoso, se você ou uma pessoa nessa condição achasse que está totalmente apta para atender, está totalmente segura, que pode mandar ver. Eu acho que essa insegurança é até um sinal de sabedoria. A gente precisa ter cautela sim. A clínica, no nosso trabalho, é uma questão que você desenvolve com a prática e que você pode ter uma enferrujada quando você fica um pouco fora. Acho que essa insegurança é saudável a todo profissional que trabalha com o que a gente trabalha. É lógico que não num nível que acaba te impossibilitando de trabalhar. Mas é o que você falou anteriormente, é importante. A gente sempre vai entrar num campo absolutamente desconhecido, que é o outro, o cliente, o paciente que nos procura. Então, acho legal, acho saudável essa pequena dose de insegurança. E fazendo um gancho desse comentário da Rosemary, a insegurança não é uma vilã. Ela não tem que ficar no lugar de má o tempo todo, ela pode ser boa. A insegurança te faz buscar mais conhecimento, se preparar mais, se qualificar mais. Eu acho. Volta para a questão da dosagem. Se a insegurança paralisa você, é um problema. Mas se a insegurança te faz buscar mais ferramentas, mais recursos para você enfrentá-la, é um ótimo recurso. É um ótimo estímulo para você dar um passo adiante. Então, eu acho que é relativo aí a como cada um administra essa insegurança. Rodrigo Rodrigues. Na verdade, não temos controle. Temos certas certezas que nos criam essa ilusão. Essa coisa toda na relação, em qualquer relação, tudo se constrói no dia a dia. O problema do ciumento é que, além de fazer mal a si mesmo, ele faz mal ao outro. Cabe a ele
se dar conta disso e tentar melhorar no âmbito pessoal, âmbito que interfere em tudo. A questão do ciúme não é que ele é desnecessário, é que ele acaba se fazendo presente. Mas cabe a pessoa reconhecer e tentar melhorar. Acho que é por aí mesmo. E Adriana, só dar uma boa noite aqui para Patrícia Valadão, a Adriana Pereira também, que já estiveram aqui nas lives. Pode ler. A Djailma Pereira da Silva. Geralmente as pessoas têm dificuldade de admitir que têm inveja. Muitas têm. Concorda? Concorda? O Leandro Carnal faz uma diferenciação entre ciúme, entre inveja e cobiça. E eu acho interessante essa diferenciação. Na leitura do Carnal, inveja é você não ter e querer que o outro também não tenha. A cobiça é você ver que o outro tem e você se inspirar no outro para você conquistar as suas coisas. Ele é muito bom, né? O Carnal ele faz ótimas coisas. Eu entendo que cobiça pode ser ótimo, assim como ambição. Você ter alguém que te inspira a conquistar as suas coisas, porque a outra pessoa foi lá e conseguiu, fez, mostrou que é possível, eu acho isso excelente. O problema da inveja é que a inveja eu talvez não possa ter, eu talvez não sou capaz de conseguir, então eu vou dar um jeito de que também ninguém consiga. É nivelar para baixo. É botar todo mundo na fossa junto. Ao invés de querer sair da fossa e ficar do lado de fora do lago, é você falar, não, tá ruim pra mim, tem que ficar ruim pra todo mundo. É o amigo tatu, aquele que te leva pro buraco. É um problema sério, tem que ter cuidado com essas pessoas, gente. Angela Machado, vence isso. Os ciúmes excessivos é uma doença. E é mesmo. A Ana Caroline. Então é importante ter segurança na vida, né? Porque se formos muito seguros, podemos cair do cavalo e não conseguir levantar, né? Exatamente. Porque no fundo a segurança demais também é uma ilusão. Ninguém é bom em tudo, gente. Eu acho que assim, a gente tem que dosar. Porque também não adianta ser inseguro a ponto de não conseguir dar um passo à frente, que é que ferrou. Mas também a segurança demais pode fazer com que você faça entrando num campo que é muito mais do domínio do Rafael, no quadro de mania, ou por uso de drogas, ou por um quadro patológico, a pessoa pode se sentir tão eufórica, tão super potente, que ela acha que vai voar. E se joga ali da varanda, achando que vai criar asa. Sim, e não vai criar asa. Não vai. Então, a superpotência, essa ideia de estar super seguro, de que você dá conta de tudo, que você vai fazer e vai acontecer, pode te levar a riscos muito maiores do que o que você realmente, fisicamente, mentalmente, é capaz de suportar. Ótima colocação. Então, Paola Costa. Cheguei no fim. O que importa é que você chegou, Paola. Boa noite. E a gente sempre lembra de compartilhar, curtir, se inscrever no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook, por gentileza. Esse tema de hoje está maravilhoso, a Ângela está gostando. Que bom, gente. A ideia é essa, que vocês possam trocar ideia com a gente possa pensar junto. Mas a ideia de fazer uma live sobre ciúme e essa pergunta sobre amor, eu acho que merece uma provocação. O Lacan, agora citando de fato Lacan, ele diz que amar é dar o que não se tem. Quando eu falei isso, uma pessoa me perguntou, mas veja bem, partimos de acordo com uma teoria X que é impossível dar ao outro aquilo que não se tem. A gente só pode dar o que tem. E dentro de uma lógica faz sentido, né? Mas se a gente entende que amar é uma coisa que está todo mundo buscando, né? Eu tenho certeza que vocês em algum momento da vida buscaram um amor ou conheceram alguém que estava buscando um amor. A nossa ironia é que a gente está buscando o amor e encontra outra pessoa que também está buscando o amor. Se tem duas pessoas buscando, é porque nenhuma das duas tem. E aí como é que faz? Como é que faz? É simples. Amar é provocar. Você tá bom em matemática, hein? Matemática? Tá fazendo as contas. Eu não sou de exatas, mas a gente às vezes precisa fazer umas contas na vida, né? Então, assim, amar é dar o que não se tem, quer dizer que o amor é sempre uma provocação. É um estímulo ao desejo, ao ser desejado, a ser causa de um desejo no outro. Por isso que a gente se interessa em saber do que o outro gosta, do que é interessante para o outro, e a gente tenta ali, dentro dos nossos limites e se respeitando, buscar conciliar. Mas é sempre uma provocação, porque nunca vai estar totalmente satisfeito.
Porque a hora que tiver, acabou. O que sobra ali ainda? Então é sempre algo um pouco desafiador no campo do amor. É sempre algo que você faz um pouquinho hoje e amanhã vai ter que fazer mais um pouquinho. E vai, claro, se for uma relação fluida de parceria, o outro também vai fazer na sua direção. É uma ideia de reciprocidade, né? Então, amar não é dar o que se tem. Amar é provocar para ir além do que se tem. Isso é válido também no campo da amizade? Eu entendo que a amizade também envolve amor. Por que essa pergunta? Onde você foi com o seu olhar perdido aí? Na verdade, eu voltei pro campo do ciúme, pensando na amizade, e aí, rapidamente, eu fiz É porque esse link. o ciúme está presente nas relações de irmãos, nas relações sexuais, nas relações de amizade, nas relações de trabalho. Nada do que a gente está falando aqui se resume a um campo da vida, né? Não é só homem e mulher, não é só o relacionamento sexual, melhor dizendo, né? Abrangendo aí todas as formas de relacionamento. Não é só de um campo, é do campo humano. O que a gente está falando é do campo humano. Onde tiver um ser humano, isso está colocado. Seja no esporte, numa competição, seja coletiva como futebol ou individual como a natação, em que você não vai querer que ninguém quebre o seu recorde. Se a gente pensar no Schumacher, no Senna ou no Hamilton, que é o mais atual, eles competem com eles mesmos na maior parte do tempo. Porque quando eles fazem uma volta mais rápida, eles vão lá e fazem outra. Porque eles querem bater o próprio recorde. Então, o ciúme às vezes não é com outro real, com outro com nome e CPF. É com outro idealizado, que pode ser qualquer coisa. Você estava falando do Schumacher, eu lembrei de um vídeo que eu recebia não tem muito tempo sobre inveja. Que as pessoas têm inveja e tudo mais, e aí estava passando um pouco da história de vida do Schumacher, que é um cara que alcançou inúmeras vitórias. Ele é 7 vezes campeão mundial. 7 vezes campeão mundial. E hoje o cara está pesando 40 quilos, lutando contra a morte, e que a esposa tá tendo que vender toda a fortuna arrecadada para que ele, enfim, tente custear a busca por uma vida saudável, uma qualidade de vida e essa luta contra a morte. Então, muitas das vezes a gente tem essa inveja, mas... Porque todo sentimento de inveja fala de quem sente, e não de quem está sendo alvo da inveja. Sim. E só para deixar claro que a gente está falando de inveja aí, não dessa forma esotérica, da inveja tipo Corimba, né? Que alguém vai jogar uma inveja em cima de mim, minha vida vai dar errado. Aqui, pelo menos, a gente não está falando disso. A gente respeita a crença de todo mundo, mas a gente está falando do sentimento, né? E que o sentimento ele pode gerar atitudes, comportamentos que levem ao boicote, ao desentendimento. Então, de fato, há uma interferência na vida do outro, mas não por causa de uma energia esotérica, e sim por atitudes, comportamentos, falas, botar outro para baixo, falar aquelas... eu lembro de um episódio do Chaves que ele começava a elogiar o Seu Madruga. Porque não é porque ele é um cara largado, sujo, feio, todo pra baixo, que ele é uma pessoa ruim. Ele é ótimo, apesar dele não pagar o aluguel, descer mal... Enfim, ia só detonando o cara, mas com essa ideia de elogio. E muita gente elogia assim, né? Apesar de você ser isso, ser aquilo, ser aquilo outro, eu gosto muito de você. Então, veja bem, cuidado. Cuidado. Tem muita gente que tem uma forma de elogiar que não é bem elogio. Então é bom ter cautela. Cara, vai daí porque... O Rodrigo Rodrigues falou que Jung falava que onde há poder, não há amor. Onde houver amor, não há poder. Ali onde predomina o amor, não há vontade de poder. E onde há predominância do poder, não há amor. Um é a sombra do outro. Eu não entendo muito de Jung, mas eu acho que é uma excelente contribuição, Rodrigo. Agradeço aí. A Djailma tá dando parabéns. E sempre que pode ela assiste. Obrigado. Aí. A gente sabe que muita gente está ocupada essa hora, chegando em casa, ou está mesmo na rua, mas nos prestigia assistindo. A gente agradece muito. Mas para essas pessoas, lembrando que nós temos nosso canal no YouTube. E aí, quem não puder participar ao vivo e debater com a gente, é só acessar o nosso canal, que é Motiva Psi, lá no YouTube, ou Motiva Consultoria para Psicólogos. Mas agora a gente tem um endereço, a gente tá chique, a gente tem endereço no YouTube, que é youtube.com/C
ser de canal/motivapsi. Então vocês acham a gente sempre deixa o link aqui embaixo no Facebook, na descrição, enfim, nas redes. Esse vídeo fica disponível no Facebook aí e também no YouTube. Então podem assistir depois com calma, pegar o início, quem chegou no final. Mas de qualquer forma a gente sempre agradece a participação e a presença de vocês. A gente precisa começar a caminhar para o fim. Rapaz, passou rápido, hein? É que você fala muito. Eu? Aham. Entendi. Então, faz um resumo aí pra gente poder encerrar. Fazer um resumo? O que você saiu daqui hoje pensando sobre o ciúme? Da mesma maneira que eu entrei, ciúme pra mim, tá. Mas eu acho que é legal a gente deixar sempre uma ideia de que o fato de não haver ciúme não quer dizer que não há amor. E amor envolve cuidado. Não, é verdade. Agora, eu acho que isso é importante. A gente tem que ter esse entendimento, porque muitas pessoas querem fazer essa distinção, ou, tá, ciúme, não tem amor, não tem ciúme. Claro que é possível sentir ciúme, sim. Vamos voltar lá para o início da live, para a gente finalizar com o início, né? O ciúme, para Freud, tem três... ele entra em três campos: o normal, o projetado e o delirante. Então, assim, quando passa para o delirante, aí já entra numa questão mais doentia, em outros aspectos, mas os dois ainda é possível que tenha ali uma coisa saudável. Não saudável no ciúme, mas na relação, se tiver, isso não significa que a relação deixa de ser saudável por existir esse ciúme. Eu costumo dizer o seguinte: cada relacionamento ele funciona de um jeito único e nunca vai haver outro igual. Perfeito. Você pode casar 20 vezes e vai ser sempre um relacionamento diferente cada uma das 20 vezes. O que é importante é que o relacionamento siga o acordo do casal, que seja dentro do combinado do casal. Se o casal gosta de um jeito e ambos estão curtindo desse jeito, tá ótimo. Se o casal curte o ciúme, se ele tempera a relação e os dois estão se sentindo bem com isso, tá ótimo. A hora que começar a fazer mal e que uma das partes começar a não se sentir confortável com isso, tá na hora de rever. O relacionamento não pode ser bom para uma pessoa só. Em nada. Nem no sexo, nem no carinho, nem na atenção, nem nos projetos. É preciso ter uma conciliação, não que vá estar satisfeito o tempo todo, mas que se busque uma negociação para estar o melhor possível, né? E respondendo a Ana Caroline, ela fez a seguinte pergunta: gente, então essa história de que temos que ser completos para fazer alguém feliz não procede, né? O que você acha, Rafael? Você é completo? Existe a possibilidade de ser completo? Você tem kit gás? Ah! Banco de couro? Não. Vidro elétrico? Kit gás tem. Então. Vidro elétrico também, mas faltou banco de couro, então não sou Então completo. não é completo. Completo nada é, né? Nem carro, porque quando você compra um carro, daí uns 6 meses eles lançam outro com recurso que não tinha no seu. Então essa ideia de completude, ela é muito romântica, né? Ninguém é completo, nem sozinho nem acompanhado. A gente é todo mundo faltante, todo mundo tem um lado que falta. E a gente não vai encontrar esse lado no outro. Não é o outro que é responsável por nos completar. Coitado do outro se tiver essa missão. Tá ferrado. O que é possível e interessante é que a gente consiga conviver com as nossas faltas, com as nossas falhas, com as nossas dificuldades, com as nossas demandas, com aquilo que a gente gostaria muito, mas não pode ter. Isso é humano, né? O ser humano que é completo, ele não é humano. Ele é outra coisa, é um ET de Varginha, eu não sei o que ele é, mas humano não é. Então a ideia é que a gente possa, sim, tanto tentar melhorar no que for possível, mas tolerar o que não dá para mudar, e que busque alguém com essa mesma ideia de que, olha, a pessoa vai ter qualidade, mas vai ter falhas, defeitos, incompletudes, e que talvez a gente não possa dar conta disso, nem mesmo a própria pessoa possa dar conta disso. Vamos tentando aí capengar juntos. Isso aí. E pessoal, eu vou já convidar as pessoas que estão assistindo a gente hoje, que semana que vem o debate vai ser mais polêmico ainda. Teremos 5 profissionais, eu e Bruno e mais 3. Então já deixo aqui o convite para que semana que vem vocês assistam a gente. Teremos 3 profissionais, a Vanessa Gripe, a Pamela Leles e a Lorena Dalbello debatendo aqui
O tema a gente só vai divulgar na segunda-feira para deixar um gostinho de surpresa. Beleza? Vou responder só antes de encerrar a pergunta da Rosemary. Essa incompletude está relacionada à castração, como dizia Freud? Dentro da nossa visão, Rosemary, que é uma visão psicanalista, sim. O desejo, a capacidade de desejar, ele só é possível porque algo nos falta. Porque se a gente tivesse extremamente satisfeito, pleno, completo, não teria por que desejar, não teria algo a almejar. O que nos faz almejar algo, querer trocar de carro, mudar de cidade, mudar de casa, ter uma profissão, conquistar clientes, é exatamente essa falta. Porque nunca está 100% bom. A gente tem vários momentos felizes, mas que eles acabam. Assim como tem vários momentos tristes que, graças a Deus, acabam também. Então, a inconstância faz parte da vida. E é ela que talvez seja a chance da gente construir algo novo todo dia. Espero ter respondido a Rosemary. Agradeço muito a participação de todos. Até semana que vem. Boa noite, pessoal, e boa semana. Ó, curtam e compartilhem, por favor. Até!